Eu sou Mariana Riscala, uma mulher branca com olhos castanhos, cabelos castanhos longos encaracolados e estou com uma blusa preta. Está começando mais uma edição do Consulta de Rotina, o videocast do Grupo Amil. Agora em abril, mais especificamente no dia 26, nós celebramos o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Poucos sabem dessa informação, mas hipertensão é a doença crônica mais comum entre os brasileiros. Muita gente acredita que é uma doença de idosos, mas temos visto cada vez mais que os casos de óbito por conta de pressão alta têm crescido nos últimos anos. E para falarmos sobre esse tema, estamos aqui com o Dr. Juliano Valente, cardiologista do Samaritano Paulista e membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e com a Priscila Isidoro, analista administrativo do regulatório da Amil e também nossa guardiã de marca empregadora. Sejam muito bem-vindos. Olá, boa tarde. Meu nome é Juliano, sou médico cardiologista do Hospital Samaritano, um homem branco, de olhos claros, cabelos claros, estou com uma camisa azul e uma gravata azul. Meu nome é Priscila, eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, olhos castanhos e estou com uma blusa cinza. Sejam muito bem-vindos, gente. Obrigado. Primeiro, para a gente entender, então tu tá falando aí, o que é a hipertensão, doutor? A hipertensão é uma doença dos vasos que atinge o coração e ela é diagnosticada com níveis de pressão acima de 14/9, ou, no termo médico, 140/90, onde essa medida é avaliada em milímetros de mercúrio. Então, toda vez que a gente encontra uma pressão acima de 14/9, a gente deve investigar mais. E aí o responsável por essa avaliação é o médico. E aí quando a gente fala, como é feito esse diagnóstico, né? Tem um médico específico, a gente tem que procurar um cardiologista, e o que a gente pode considerar a pressão alta, né? Você falou 14/9, muita gente fala, a alta tá alta, a baixa tá baixa, como é que funciona? Qualquer valor de pressão encontrado acima de 14/9 pode ser um indício de pressão alta. Então, achando algum valor de uma medida em casa, no aparelho doméstico, é importante que procure um médico. O médico generalista seria o médico que hoje atua num PSF, num programa de saúde de família, ele já é responsável por diagnosticar a hipertensão. Porém, o médico especialista em hipertensão arterial é o cardiologista, que poderia dar mais detalhes relacionados ao tratamento e à condução do caso. E aí existe algum exame específico assim que faça? Por incrível que pareça, é uma doença muito comum na população e o exame fundamental para isso é o exame clínico associado à medida da pressão. Então, uma doença fácil de diagnosticar, porém ainda a gente não tem os níveis de diagnóstico que gostaríamos de ter. Tá. A gente até falou, né, que tem, quando a gente fala de pressão alta, a gente tem a impressão de que são pessoas mais velhas, né, mas a gente tem algum perfil de paciente, assim, a Pri tá aqui, ela vai contar, ela tem hipertensão. Existe, assim, acomete mais homem, acomete mais mulher, realmente é mais gente mais velha ou não tem muito isso? Hipertensão arterial, por ser uma doença muito prevalente, ela é muito estudada. E os últimos estudos nos mostraram que é uma doença que acomete muitos idosos, tá? Então, tem estudos que mostram que a porcentagem de pessoas acima de 65 anos que terão hipertensão arterial fica acima de 65%. É uma alta incidência na população. Porém, a gente tem visto que o homem, na fase adulto jovem, ele tem mais probabilidade de ter hipertensão do que a mulher. E quando ele chega nos 65 anos, a gente vê que a mulher ultrapassa o homem em número de casos. Então, de acordo com vários estudos em várias regiões do planeta, a gente identifica uma semelhança nessa situação, onde o homem na fase adulta é mais prevalente, e enquanto que na velhice a mulher sobressai sobre o homem. Doutor, no meu caso eu sou hipertensa, eu descobri minha pressão alta quando eu tinha 24 anos, na minha primeira gravidez, primeira e única, né, gravidez. E quando eu estava de 8 meses, minha pressão começou a subir, assim, desencadeando para uma possível pressão alta. Então, aí tive o bebê, depois disso, minha pressão não voltou ao normal. Aí o médico falou assim, isso daí já é uma incidência que você vai ser hipertensa. E realmente, foi o que aconteceu. Eu passo periodicamente com o meu cardiologista e minha pressão nunca mais voltou ao normal. É normal isso?
A Pri só uma sabe, tem carinha de novinha, mas já tem bastante tempo, 44. Né? Já tem 20 anos, né? Essa gestação já faz tempo. Já faz tempo. Sexta faz 20 anos. Olha só. É uma entidade que a gente pode encontrar um diagnóstico de hipertensão durante a gestação. Porque a gestação, ainda que algumas mudanças fisiológicas ocorrem, talvez essas mudanças ocorrem de maneira muito abrupta e isso pode propiciar o aparecimento de pressão ou hipertensão arterial, tá? O termo técnico a gente vai dizer. A hipertensão arterial ela é uma doença multifatorial. Então, ela está associada a fatores genéticos, hereditários, condições de vida que estão relacionadas a sedentarismo, uso de cigarro, bebida alcoólica, alta incidência alimentar de sódio ou alimentos ricos em sal. E isso pode propiciar que durante a gestação, somada a esses fatores, pode ter o diagnóstico de hipertensão. Que durante a gestação pode ocorrer somente na gestação, resolvendo a gestação, esse diagnóstico fica interrompido, como pode persistir, que talvez seja o seu caso. Tá? Nós temos vários estudos que mostrou que o paciente que uma vez feito o diagnóstico de hipertensão, ele é hipertenso para sempre, porque a hipertensão é uma doença crônica, não é uma doença aguda que a gente resolveu, tratou com remédio e logo isso vai sarar. É contínuo, né? É contínuo. Muitos pacientes às vezes falam, estou tomando remédio, eu tomei por 6 meses, melhorou minha pressão, agora eu vou parar, que eu já estou bom. Verdade. E por ser uma doença crônica, a gente sempre vai estar acompanhando, o acompanhamento médico é fundamental para ver qual a dose da medicação necessária, qual mudança de estilo de vida é importante para dar seguimento nesse tratamento. Você comentou muito sobre que ela é uma doença quieta, né? Muita gente fala, ela tem sintomas, porque muita gente fala, eu tive uma dor na nuca, né? Sim. Ou não sei se você teve alguma pressão. A gente não percebe, né? Acaba acostumando, né? Mas às vezes quando eu tô com a pressão alta, eu não sinto que eu tô, mas eu vou medir e vejo que tá alta. Mas tem algum sintoma aí? Existe algum sintoma, digamos assim, que a gente sabe que ela é silenciosa, né? Nem sempre tem sintoma, mas tem algum que a gente fala, mesmo que não seja hipertenso, assim, que fala, nossa, esse é melhor, é um alerta, digamos assim, para procurar um médico? Por incrível que pareça, não tem, tá? A hipertensão arterial, ela é assintomática. A gente só vai ter sintomas nos casos muito graves da hipertensão já instalada, que às vezes pode apresentar com um infarto ou um AVC, que são as doenças graves já em decorrência de uma hipertensão maltratada. E a gente ouve muito, que é um mito que a gente ouve falar muito na sociedade, na população, os vizinhos falam, aquela tia mais velha fala, nosso avô fala, você está com dor de cabeça, está com dor na nuca, vai verificar a pressão, você deve estar hipertenso. Isso não é uma verdade. Na verdade, a dor faz com que a pressão suba. Então, qualquer estímulo doloroso, a gente vai ter uma elevação da pressão. E não o contrário, não que a pressão alta vai trazer dor de cabeça ou dor na nuca, que é muito comum. E a gente vê com frequência essa informação sendo passada, mas isso é importante a gente frisar, que não é uma verdade. Então, a hipertensão só vai dar sintomas nos casos muito avançados de hipertensão já sustentada. Você teve, como que você descobriu os sintomas, assim? Então, na verdade, como eu passava, né, no pré-natal, minha pressão começou a aumentar, o médico, vamos começar a medir, né, fazer a medição sempre semanal, e realmente não estava baixando. Aí ele falou, então tem alguma coisa errada. E você tem casos na família? Não, na minha família não tem ninguém hipertenso, só eu mesma, e realmente foi esse caso que aconteceu comigo, né? Eu descobri na gravidez, sendo que minha pressão sempre foi baixa. Ou normal, né? 12/8, uma pressão normal. É importante falar um pouco mais do diagnóstico da hipertensão. A hipertensão, no consultório médico, a gente deve esperar que o paciente fique pelo menos 5 minutos, calmo, sentado, que esteja com a bexiga vazia, não tenha tomado café nos últimos minutos e nem tenha fumado nos últimos minutos, para que a gente tenha um resultado mais fidedigno da pressão. E aí no consultório é importante que o médico faça a medida pelo menos 2 vezes, com um intervalo. E aí em várias consultas, isso se sustentando, fecha-se o diagnóstico de hipertensão. No seu caso que apresentou na gestação, um cuidado que a mulher deve ter é que pode evoluir para pré-eclâmpsia e até mesmo eclâmpsia, que é uma complicação da gestação
onde o feto deve ser retirado o quanto antes ou interrompida a gestação para que não traga complicações tanto para a gestante nem para o eu achei que gerado. O fato de ter a pressão alta na gestação já era uma pré-eclâmpsia. Não necessariamente. Pode evoluir, né? A pré-eclâmpsia depende de outros sintomas associados à hipertensão para que se feche esse diagnóstico. Você comentou de esperar um pouco no consultório, porque a gente sabe, né, que tem a síndrome do avental branco, né? Exatamente. O pessoal fica nervoso de chegar na sala do médico, né? E você comentou, como que é feito o tratamento aí? A gente sabe que tem o remédio, tem que seguir, né? É importante esse acompanhamento, né, para descobrir. Hoje, o tratamento da hipertensão está pautado em 3 pilares. Os 2 principais que eu considero, a Sociedade Brasileira de Cardiologia considera, assim como as grandes diretrizes que a gente segue, que é a diretriz brasileira de hipertensão, a diretriz norte-americana e a diretriz europeia, elas recomendam, primeiro ponto, mudança de estilo de vida. O que está incluído em estilo de mudança de estilo de vida? Perda de peso, essencial, atividade física, combate ao sedentarismo, baixa ingesta de alimentos ricos em sódio e sal, e aí outros fatores combater tabagismo, se houver, combater acúmulo de bebida alcoólica. E aí esse é um ponto importante. Outro ponto essencial é a prática de atividades físicas, como a gente já falou, entrou nesse primeiro ponto. E aí, como terceiro pilar, vem o tratamento medicamentoso, que hoje a gente tem uma gama de medicamentos, inclusive no nosso país, às vezes são disponibilizados em farmácias públicas e farmácias populares a custo zero para que a população trate. Lembrando que a hipertensão ela é uma das doenças cardiovasculares e a doença cardiovascular é a doença que mais mata no adulto jovem. Então, é uma doença que mata mais do que acidentes, mata mais do que câncer, então a gente tem que tomar bastante atenção a isso. Se há tratamento, devemos sempre orientar que os pacientes, a população busque tratamento e fique livre de uma mortalidade precoce. E até você comentou, né? Dessa importância de manter o medicamento, né? A Fri comentou aqui que muita gente faz isso. Já está estabilizado e vou parar. Meu pai é um desses. Eu falei que eu ia trazer bastante. Meu pai é um desses, ele decidiu parar, a pressão dele 22 por 18, né? Já era para estar ali, conversou bem de pertinho várias vezes. E ele não decidiu parar, só que o que aconteceu? Sobrecarregou o rim, e o rim dele parou. Hoje voltou a funcionar, mas é isso, né? A gente fala, pode desencadear outras doenças? Você comentou também do infarto. O que a hipertensão pode trazer, assim, de mais grave? Primeiramente, ela altera muito o funcionamento dos vasos, a estrutura dos vasos. E como o nosso corpo depende do bom funcionamento dos vasos para que todos os órgãos funcionem bem, isso vai acarretando várias situações. As situações mais comuns e mais preocupantes são o infarto agudo do miocárdio, que é uma alteração nas coronárias, que poderia diminuir o débito cardíaco, a chance do coração trabalhar como precisa. Outro ponto importante é os AVCs, então, que é o acidente vascular cerebral. Então, que a maior causa de AVC também está relacionada à hipertensão mal controlada. Além disso, a gente preocupa muito com a questão renal. A doença renal crônica é um fator importante para quem tem hipertensão arterial, assim também como o diabetes, que os dois em conjuntos aumentam muito a mortalidade de doenças cardiovasculares, dessas que eu já falei, o infarto e o AVC. Além disso, outras questões estão envolvidas, como a questão da visão. O olho é um órgão muito vascularizado e de vasculatura muito fina, muito mínima. Isso, qualquer alteração na pressão arterial ocasionaria uma baixa acuidade visual. E Pri, como que é o seu acompanhamento? Conta pra gente. Então, anualmente eu passo com o meu cardiologista, anualmente, né? Não passo assim de 6 em 6 meses, passo uma vez por ano, refaço os meus exames cardiológicos. E no começo eu tomava um tipo de medicamento. Comecei a tomar aquele medicamento e fui vendo que minha pressão estava baixando. Aí, no próximo ano que eu passei em consulta, o meu médico achou melhor trocar um medicamento, porque ele achou que já não estava fazendo mais efeito. Pode acontecer isso, doutor? Pode, é muito comum, Priscila, que isso ocorra. E, inclusive, tem medicamentos que são estudados que ele se adaptou melhor a uma população branca, enquanto que outros se adaptou melhor à população negra. Sim. Então, tem vários fatores que é considerado numa consulta médica
para ver qual o melhor remédio que o paciente se adapta e também que dê melhor resultado, o resultado esperado. Lembrando que a meta de pressão para quem toma medicamentos sempre abaixo de 13/8. Tá? Então, o paciente hipertenso que faz tratamento e quer estar controlado, quer chegar no médico e ganhar sempre o parabéns, ele vai ter que estar abaixo de 13/8. E às vezes esse ajuste é importante. Então, as idas frequentes ao médico é importantíssimo, porque às vezes você está numa fase boa da vida, ganhando o salário que queria, morando na praia, tendo uma condição de saúde favorável, sua pressão tende a ficar melhor. Se você vive debaixo de um estresse, separação familiar, algum problema de saúde na família, desemprego, outras situações emocionais, isso também altera a pressão. Então, as consultas frequentes com o médico devem fazer parte da rotina do hipertenso, para avaliar se aquele medicamento está tendo a eficácia desejada. Principalmente quando a pressão a mínima está alta, né, doutor? Exatamente, que a gente chama de pressão diastólica alta. Isso está muito relacionado, a gente vê na nossa prática de consultório, no hospital, está muito relacionado a outros fatores, como o estresse, má qualidade do sono, até uma entidade que está relacionada a isso, que as diretrizes citam muito, que é a apneia do sono. É aquele paciente que ele ronca e durante o sono ele fica alguns segundos ali sem ter a respiração adequada. E isso é um fator de risco para a hipertensão. Então, várias situações fazem com que a pressão suba e uma delas pode ser somente o aumento da pressão diastólica, que popularmente é chamada pressão baixa. Você comentou bastante, né, sobre o mundo que a gente vive hoje e acha que talvez esse aumento nos casos que a gente tem visto é muito do que a gente vive realmente, Sim, né, o com estresse, certeza. a correria, né, e eu acho que isso, você comentou também, obesidade, sedentarismo, isso tudo são fatores de risco muito sérios, né, para desencadear a hipertensão, mesmo não tendo talvez uma hereditariedade, alguém na família, assim. Sim, com certeza. Os hábitos de vida, os meios de vida da sociedade moderna contribuem para o diagnóstico de hipertensão, seja no momento atual ou futuramente. Então, a gente deve estar atento a esses fatores de risco, como você bem colocou aí. Obesidade é um fator que vem aumentando na população brasileira, assim como em alguns países, na população mundial. O sedentarismo, rotina de vida muito acelerada, muito estresse, às vezes não tem aquele tempo para fazer uma atividade, em vez de subir pela escada, sobe pelo elevador, em vez de ir de bicicleta, rápido, né? vai de carro. Alimentação também, né, doutor? Alimentação. Então, a gente está muito dependente de fast food, alimentação rápida, e às vezes essa alimentação não tão saudável, ou até com muitos produtos artificiais nela, contribui com o aumento da pressão muito arterial. Industrializado, né, que a gente fala. A gente até já trouxe aqui um dos temas que a gente falou de nutrição também, que era muito do desembale menos e descasque mais, né? Isso que é uma legal. alimentação mais saudável, né? Que a gente traz mesmo. Isso é importantíssimo, sem dúvida. E aí faz parte da rotina do médico, estar sempre orientando os fatores de risco. E às vezes o médico é taxado como chato, né? Porque chega lá toda vez, você está fazendo atividade física. Mas é importante, e até a gente vê, às vezes, durante os exames cardiológicos, principalmente o teste ergométrico, a qual eu atuo um pouco também, e um pouco de atividade que o paciente faz, ele começa o exame com uma pressão, 6, 7, 8 minutos após o exame que ele fez de atividade física, a pressão dele já está menor do que começou. Olha, a gente consegue provar na prática para o paciente o quão importante é a atividade física. Isso independente do paciente ser hipertenso ou não. É uma prática que deve ser estimulada, mudança de estilo de vida. Então, combater esses fatores de risco da vida moderna é muito importante. Você comenta... Desculpa. Pois não. E tabagismo, etilismo, isso daí, sem dúvida, a gente deve desestimular na população para que não haja esse risco de hipertensão. Vida saudável, né, gente? A gente já está acostumado. Você comentou do teste ergométrico, né? Outro exame também é o Holter que faz para acompanhar a pressão. Não tem um exame que coloca? Sim. Mas isso já é para quem já foi diagnosticado. A gente tem um mapa. Isso, mapa. Na verdade, chama AMAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. É um aparelhinho, como eu costumo dizer para os pacientes, que fica 24 horas monitorando a pressão arterial. Então, ele vai fazer várias medidas de pressão. Eu falei do diagnóstico feito no consultório. Esse também é um meio de diagnóstico. Porque muitas das vezes, como você citou aí, tem a síndrome do avental branco. Isso é documentado.
O paciente chega no consultório ansioso, com medo do diagnóstico. A minha família toda tem, eu vou ter, e chega ansioso. E quando vê o médico, ou até mesmo a enfermeira com um jaleco branco, isso já é suficiente para a pressão subir. E aí, para a gente tirar essa dúvida, às vezes o paciente não tem fatores de risco, como é o caso da Priscila, que não tem fatores de risco, mas manifestou uma elevação da pressão, o mapa seria muito adequado, porque a gente conseguiria identificar se realmente, nas 24 horas do dia, a pressão está subindo ou não. Além disso, a gente sempre pede alguns exames, depois de feito o diagnóstico, para ver se o paciente tem alguma outra entidade que contribuiu para a elevação da pressão. Por exemplo, ácido úrico, alterações de sódio e potássio no sangue, alguma anemia, outro fator que a gente poderia corrigir e talvez conseguir ajustar os valores de pressão arterial. Você falou aí, minha família inteira tem, eu vou ter, é uma pergunta pessoal. Minha família inteira foi pai de pai, meu pai tem a pressão, meu avô tinha a pressão, eu vou ter uma pressão alta. E minha tem que filha ficar de olho, É uma pergunta assim, que não tem uma resposta sim ou não, porque a gente herda fator genético de pai e de mãe. Quando fala-se que o pai e a mãe têm, grande chance de ter. Alguns estudos falam que o fator genético está responsável por mais ou menos 30% a 35% de hereditariedade. Melhor eu voltar para o isso quer dizer que de 100 pessoas com hipertensão arterial, 30 pode estar, a causa principal, a etiologia pode ser tecido familiar. Tá? Mas combatendo os outros fatores, isso diminui muito, caso tenha um fator familiar, que é um fator que a gente não tem como combater. Então a gente vai em cima dos que é possível corrigir. Obesidade, sedentarismo, isso a gente sempre vai atrás, tentando já reduzir faz isso. A prevenção, né? A prevenção. Que acho que é sempre mais desprevenido que remediar, né? Que a gente muito importante esse tema, desculpa te interromper, mas por ser uma doença silenciosa, a prevenção se faz necessária. Então, esse Dia Nacional da Hipertensão, não feito só aqui no Brasil, mas outros países têm os seus dias, suas campanhas, é fundamental, porque estimula a população a verificar os seus níveis de pressão e às vezes pode estar diante de um quadro de hipertensão e não foi diagnosticado, pelo fato de ser assintomática essa entidade que é a hipertensão arterial. Sempre se cuidar, né? Sim. Que é o Com importante. certeza. E quando a gente fala aí de hipertensão, o que é mito e o que é verdade, né? Tem muita gente que tem um aparelho em casa e aí fica entra numa neura, ou como eu comentei, que meu pai mede 3 vezes e faz a média daquelas 3. A pressão aumenta pelo fato da gente medir várias vezes? Como que funciona? O que a gente pode falar aí? O que seria o ideal, né, doutora, assim, para ficar medindo para quem é hipertenso? Não tem uma receita. O primeiro ponto, os aparelhos digitais são confiáveis, tá? Assim como os outros que a gente usa, que é o analógico, que a gente usa no consultório, todos os dois modelos são confiáveis. É importante que eles estejam calibrados. Então, no nosso país, o órgão que regula isso é o Inmetro. Então, uma regulação validada pelo Inmetro uma vez por ano, alguns aparelhos a cada 2 anos, tem que estar sempre validado. Essa medida da pressão é legal que seja feita o paciente hipertenso, que vá acompanhando, principalmente se ele está diante de algum outro problema de saúde, alguma outra situação que possa fazer com que a pressão suba. Não tem uma regra, medir uma vez, medir 2 vezes, isso não tem uma regra, as diretrizes não O fato de medir 3 vezes e talvez escolher 2 e considerar aquelas 2 como uma pressão válida, ok, isso é legal, mas não é uma recomendação, tá? E também não tem nenhuma contraindicação, uma proibição. Falando nisso, tem muitas situações de mito, então o que é importante é o paciente ter esse cuidado. E quando for aferir a pressão, tá 5 minutos paradinho, chega às vezes agitado, subiu a escada, já quer medir, com certeza isso vai contribuir para um nível de pressão mais alto do que deveria estar. Com relação à alimentação, evitar café, alimentos estimulantes, até Coca-Cola, Guaraná, esses alimentos que estimulam, que pode fazer com que a pressão suba também, além dos alimentos ricos em sal, sódio. E o fato de estar com a bexiga vazia também conta muito, é uma grande diferença. Alguns pacientes até chegam falando, doutor, eu comecei a aferir a pressão com a bexiga vazia. E começou a perceber a diferença. Essa relação? Por conta da hipertensão,
ela está relacionada à pressão dentro dos vasos. Quando a gente elimina líquido, consequentemente, elimina valores de pressão. Inclusive, tem meu pai. alguma classe de medicamento está até relacionada a isso, a redução da volemia, da diminuição de líquido, para que faça com que a pressão diurético, baixe. né? Exatamente. É verdade. Está bem entendido, hein? São 41 anos entendendo meu pai correndo para o hospital com ele. Não é legal, né? E você comentou também, né, que a gente teve aí recente o Congresso Americano de Cardiologia, que sempre traz novidades, né? O que a gente pode falar de novidades ou de um futuro, de uma qualidade de vida para quem é hipertenso? A hipertensão está sendo muito bem estudada, como eu já falei. Então, todo congresso sai algum tema, alguma coisa. Mas é uma doença tão comum. Pois é, e sempre tem alguma inovação, alguma novidade de tratamento ou de diagnóstico. E a gente viu nesse último congresso, saiu um tema interessante, um estudo que ainda está sendo feito, ainda não está totalmente finalizado, uma medicação que ela pode ser utilizada a cada 6 meses. Então isso é fantástico. A gente que tem uma população que às vezes não tem uma boa adesão, às vezes toma um remédio um dia, no outro dia esquece. Então a medicação por 6 meses melhora a adesão e ela mostrou bons resultados até agora. Então a gente espera que para 2025, talvez 2026, a gente tenha os resultados desse estudo. Além disso, tem muito se falado que a gente, para combater a hipertensão, a gente tem que reduzir o sódio e talvez elevar um pouco o potássio. Então, alguns estudos falando da elevação do potássio já estão sendo bem evidentes que isso melhora os níveis de pressão arterial. E uma coisa que eu tenho achado bastante interessante é espiritualidade. Não misturemos com religiosidade, mas a espiritualidade tem contribuído bastante na redução dos níveis de pressão e de doenças cardiovasculares, inclusive com estudos científicos comprovando isso. Aí quando eles falam de espiritualidade, fala de controle emocional, melhora da qualidade do sono, viver em comunidade, meditar, né? Como você lida estar com a família, do dia a dia, buscar os seus hobbies, né? Que te tire daquilo que te causa uma pressão alta, né? Exatamente. Então é buscar um autocontrole e isso tudo tem mostrado benefício até nessa parte de doenças cardiovasculares e a principal delas é a hipertensão arterial. Adorei, já. Quero muito ver isso tudo. Gente, queria agradecer, nosso papo tá muito bom, a gente podia ficar, né, horas aqui falando sempre, esse assunto é muito importante. Obrigada mais uma vez pela presença, pelos esclarecimentos de vocês. Eu que agradeço essa bom bate-papo aqui que a gente teve e acredito que a população cada vez mais informada, mais ela vai estar combatendo uma doença tão simples e quem sabe para os nossos filhos, os nossos netos, a gente teria outro bate-papo aqui com certeza. Com uns níveis de pressão melhores e a gente tendo mais qualidade de saúde. E outro mito é que hipertensão não é sinônimo de falta de qualidade de vida, tá? Aqui Agradeço o convite, muito legal o nosso bate-papo, porque tirei bastante dúvidas e acredito que vai ajudar muitas pessoas. Que bom, muito obrigada, gente. Como a gente viu aqui, a hipertensão ela está muito relacionada ao nosso estilo de vida. Portanto, a gente sempre vai repetir. Traga hábitos saudáveis para sua vida, tenha uma alimentação com menos industrializados, como a gente falou aqui, né? Descasque mais e desembale menos. Crie o hábito de praticar exercícios físicos e entenda a sua melhor forma de lidar com o estresse da rotina diária, que é comum, a gente sabe, mas não pode tirar a sua saúde. Então, preste atenção na forma como você tem cuidado de você. Como a gente sempre diz, a saúde é o nosso maior bem e é uma responsabilidade individual de cada um de nós. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!